Ok. Então, a gente já estava pensando um pouco a respeito do livro, né? Já fizemos uma contextualização do livro e também a noção do último capítulo. Eu acho que não tem também muita divagação, mas quando diz, né? Os tempos são chegados, né? Isso sinaliza algo, né? O título do capítulo, ele já traz uma ideia. E quando a gente está lendo o texto, é sempre bom estar lembrando do título. Porque o título não é à toa. O título ele traduz o elemento principal do texto. Né? Então, ficar antenado ao título do capítulo e ao título do item nos ajuda muito. Então, nessa primeira contextualização, acho que é importante a gente sinalizar isso. Né? Ele diz, são chegados os tempos, é o título do capítulo, e aí nós temos dois itens, os sinais dos tempos, que é onde ele está sinalizando essa necessidade de mudanças, e depois vem o outro capítulo que é a geração nova, né, onde está sinalizando esse caminho. Porém, uma coisa está presente, os dois textos se confundem um pouco, porque a gente já vê vários elementos do que ele fala de geração nova ali, e lá na frente ele retoma essas coisas das mudanças, né? Então, o que chamou a atenção dos textos, e é interessante que quanto mais a gente lê, mais a gente vai vendo coisa, né? Eu já li trocentas vezes e agora lendo, eu falei, gente, olha essa expressão aqui, ó. O que foi que eu notei aqui? Suas crenças, instituições, esqueci o termo ali, não é inadequadas, instituições, alguma coisa, olha, tinha prestado atenção nisso, né? Então, esse que é o legal do ir estudando, né? Do ir lendo várias vezes, para ir aprofundando. Então, o que chamou a atenção de vocês aí do texto? Ó, isso aqui pra vocês verem, quando eu fui lendo, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu leio a primeira vez, vou colocando umas coisinhas, depois vou lendo os textos que eu preciso estudar mesmo. Vou pôr no item 1, item 2, item 3, que a gente chama de fichamento, assim, para ir colocando as ideias principais, né? E aí? A mim o que me chamou a atenção foi logo ali no início, porque pelo menos desde que eu entendo, assim, desde que eu sou criança, já não houve essa coisa que vai acontecer uma mudança, mas é no sentido de matéria, quer dizer, que o mundo vai ser destruído, então é uma coisa já medonha. Então, e lendo esse texto, então a gente vê que não é nada assim medonho, no sentido tipo da era dos dinossauros, que tudo foi destruído. Então aqui já chamou uma atenção e a gente vê que é sobre nós. O nosso comportamento, o comportamento da humanidade, né? No sentido moral, não é? No sentido de destruição, aquela coisa já medonha. Tem um grande acontecimento, né? Como ele diz ali, grandes acontecimentos, mas não naquela visão, talvez seja agora até uma visão mais infantil, porque daí está olhando só para essa coisa mágica, de uma hora para outra, quando na verdade está falando de uma mudança que tem que acontecer dentro da gente. Dentro da gente, que é né? uma coisa que nunca foi, pelo menos a mim, nunca foi explicado, né? A gente vivia assim, tipo, lembra daquela coisa de ia haver um blackout do ano 2000 e essas coisas, por dizer, e havia acho que uma passagem de 1000 passarás, 2000 não passarás, não sei, pelo menos em Cabo Verde dizia-se isso. Mas até dentro do movimento espírita, quando as pessoas cantando esse negócio de data limite, né? Data limite, porque parece que vai chegar um dia, e depois desse dia, então, vai abrir o céu, Jesus vai vir e a coisa toda vai mudar, né? Meu Deus, olha como falta ler Kardec. Quando você está lendo Kardec, você para com essa palhaçada de data limite, né? Para você entender que é um processo. Sim, tem muitas coisas que vão acontecendo, como ele diz, grandes acontecimentos, mas é um processo e não um evento, um show, um negócio assim, né? E no primeiro item mesmo ele fala mais ou menos assim, ó, presta atenção, porque vocês que acham que entenderam, vocês não entenderam muito bem isso. Né? Que é essa concepção, né? Tá achando um negócio... Tipo assim, metade de vocês não acreditam porque vocês são incrédulos, né? A outra metade que acredita, que acha que entendeu,
não acham captou. que vai ser uma coisa sobrenatural, né? Então, olha que legal. Você estudando esse texto, você tem que parar aqui e dizer, para quem que ele está falando isso, né? Porque, veja, ele está fazendo aqui uma oposição a um pensamento, a uma cultura, a algo que vem se construindo, né? Isso aqui, por isso que tem que ser a segunda leitura, nós já lemos tudo, a gente já leu, já sabe onde ele vai chegar. Aí agora, quando você está estudando ponto a ponto, é uma coisa de você parar e dizer, aonde que eu estou? Ele diz aqui do grupo dos incrédulos, ele fala de uma crença pueril, ele fala dessa coisa sobrenatural e mística. Qual que é a minha crença? Eu vou fazer como ali no Retoma Nossa, acreditava nisso, ou não, acredito que não vai ter mudança nenhuma, então daí é o descrente. Né? Então, em qual grupo que eu tô? Eu tô nos que nos céticos, ou eu tô nos místicos? Aonde que eu tô nessa história? Porque aí eu consigo me abrir para ler melhor o texto. Só que vocês entendem, tem que ter lido o texto todo. E agora tem que ir parte a parte, porque se eu entender onde eu tô, esse texto é para mim. Porque quando fala esse negócio de data limite, eu digo, isso tudo é uma palhaçada, não vai mudar nada. Esse é o cético, que está achando que nada vai acontecer. Porque se eu disser que não vai mudar nada, eu não preciso me implicar em processo nenhum. Se eu disser que é sobrenatural, vai acontecer fica acontecendo alguma coisa. Agora, olha o convite que Kardec está falando. Vai ter grandes mudanças, não é milagroso e é dentro da gente. Ou seja, começa a tentar para a tua responsabilidade nesse processo. Isso está tudo no primeiro parágrafo, né? No primeiro item já assim, ó. Entende aonde você está, né? Esse texto está vindo responder a estas pessoas que ou não estão percebendo que tem grandes mudanças acontecendo, ou estão achando que vai acontecer uma coisa muito mágica e vai mudar e não estão se implicando no processo de mudança. Então ele está partindo daí, né? Ele está chamando a atenção dessas pessoas, ou de nós em algum momento como essas pessoas, né? Mais alguma coisa que chamou a atenção para vocês nesse primeiro item aí? Eu lembrei disso aqui, que fala, estou tentando associar os sinais dos tempos e a nova geração, no sentido de o espiritismo filosófico que vem trazer para a gente provas, né, que oferecem as verdades fundamentais, né, vai nos mostrar as verdades fundamentais. E onde que eu sou? Que nova geração é essa? Sou eu? E se sou eu, qual o meu papel? O que eu posso fazer para contribuir racionalmente com aquilo, com essa mudança? Né? Qual que é o meu papel nisso? Qual que é o meu papel? Porque não vai ser uma coisa lá fora, Exato. né? Exato. Maravilhosa, então pronto, agora se instituiu. Exato. Né? O Jean Paul Sartre falava, o inferno são os outros. Né? Sempre o outro, nunca é a gente. E acho importante isso porque depois a gente vai ver lá no final, eu acho que é no último parágrafo, que ele vai dizer das pessoas que se opõem a essa mudança, né? Então é importante a gente ter clareza disso, qual é o meu papel. Porque se eu não estiver atento a um processo de mudança que está acontecendo, então eu vou talvez me opor a isso. Né? E aí eu vou ser desses retardatários ou desses opositores de grandes mudanças. Então é importante eu estar atento. E aí eu fico pensando assim, no centro espírita, né? Alguém fala um negócio, a gente pode dizer, não é assim. Ou será que a gente devia parar e dizer, gente, será que esse negócio faz sentido, não faz? A gente sabendo que vai acontecer uma grande mudança, acho que a gente se coloca muito mais aberto assim, né? Será que isso aí é algo que a gente não está acostumado a pensar, mas pode ser, vamos ler, vamos estudar mais, né? A fé raciocinada é libertadora, ela quebra preconceitos. Sim. Né? E aí, vamos falando um por um, o que foi chamando a atenção? Para mim, o que me chamou a atenção foi isso, grandes mudanças, nada mágico. Bom, eu já falei, né, essa questão aí que as pessoas não compreenderam muito bem e que ele está trazendo isso à tona, né? Falando. E é natural, né?
Acho que isso também é outra ideia que está ali. É natural, né? Quando diz que não é mágico, é porque assim, está dentro das leis da natureza, né? É um progresso inevitável. A gente está sentindo falta, né, de uma sociedade diferente. A gente não se satisfaz com essa coisa de uma sociedade, com os conflitos, com o preconceito. A gente se sente constrangido muitas vezes com essas cenas, ou vendo essas situações da política, da guerra. Todo mundo vive essa insatisfação. A gente ainda não sabe direito o que fazer, mas naturalmente faz parte da humanidade, desse momento que a gente vive, a busca por uma coisa diferente, né? Uhum. Ele fala aqui, né? Fisicamente o mundo tem sofrido transformações sucessivas comprovadas pela ciência, que o tem tornado habitualmente por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo, como melhoria do globo ocorre pela influência das forças materiais, os homens contribuem para isso pelo esforço de suas inteligências. Esse no item 2, né? Olha que interessante, esse tipo de frase, Marco, para mim, são as frases que a gente tem que parar e ficar matutando, né? Então, quando ele está falando ali da transformação, não sei se chamou a atenção de vocês, mas ele diz, ó, moralmente, Sim. a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Uhum. Olha que interessante. Então, a inteligência a gente já está entendendo bem o que é, coisa de estudar, tal. Senso moral, o que está dizendo ali? Que a nossa noção de moralidade, a nossa noção de certo e errado, de adequado e de inadequado, tem que mudar. A gente tem uma perspectiva, mas essa grande mudança, ela pressupõe rever muitas das nossas concepções morais. E como tá falando da humanidade, né? Então eu imagino que em sociedade, né, o senso moral de uma certa sociedade vai mudar, Também. né? E como está tudo junto, né? Isso aqui, ó, eu relaciono com o elemento da psicologia, do autodescobrimento, quando a gente fala de sombra, né? A sombra é aquilo que eu não quero ter, aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu rejeito em mim mesmo. E aí eu lembro do Jung dizendo assim, que lidar com a sombra é um conflito moral. Porque você vai ter que assumir que você é algo que você não queria ser. E não tem como você simplesmente deixar de ser isso. Porque você está no mundo inferior, com o predomínio do mal, então sim, você vai ter que assumir que você é algumas coisas e não há como se livrar. Porque se você quiser se livrar de quem você é, você não está se livrando só daquele elemento, você está se livrando também de um potencial. Né? Então, eu não quero ser agressivo, mas também não consigo fazer muitas coisas. Eu não quero ser sexualizado, mas também não consigo fazer muitas coisas. Eu não quero ser egoísta, mas também não consigo. E se eu tirar estas características, então eu não consigo ser. Olha a mudança de senso moral que eu já estava falando semana passada. Eu não vou querer não ser essas coisas. Eu vou pensar como ser essas coisas sem gerar prejuízo para o próximo. Então, sim, eu sou invejoso, mas quando eu invejo a Patrícia, o jeito dela estudar, ou o jeito dela ser, eu continuo tendo inveja, mas pensando, meu Deus, como que eu posso fazer como ela? E aí vou me aproximar da Patrícia e Patrícia, mas me fala, como que você faz isso? Como que você estuda? Como que é? Porque morro de inveja, eu queria ser como você. Então veja, o nosso senso moral anterior era, se eu tenho inveja dela, não posso ter inveja, Deus o livre, faz sinal da cruz, bate na madeira, fica tentando fingir que não tem inveja, nunca mais olha para a cara da Patrícia. Agora o nosso senso moral mudando, eu assumo sim, eu tenho inveja. Sim. Só que ao invés de querer destruir a Patrícia porque eu não posso ser o que ela é, eu vou começar a me trabalhar para um dia ser o que ela é. Vocês entendem que isso é uma mudança do senso moral? A forma de lidar com moralidade é outra, né? E aí,
Isso eu estou falando porque eu penso muito sobre essa questão do senso moral. Agora, ele também fala ali abrandamento dos costumes. O que seria para vocês abrandamento dos costumes? O que acontece? Talvez ligado com a parte intelectual, que as pessoas começam a raciocinar mais sobre coisas que antigamente tinha certos costumes que não eram a ver com, como eu falaria isso? Não eram crenças que não eram... Sem reflexão. Isso. É. Uhum. E aí começa a refletir, não precisa ser bem desse jeito, não precisa levar isso tão a sério, né? Uhum. Como, por exemplo, a questão da separação, né? Há 30 anos atrás, separação era uma coisa absurda. Hoje em dia, faz parte da vida, tem muita gente separada, né? Ou a mãe solteira, né? Meu Deus, era uma vergonha, né? E isso fazia parte dos costumes de uma determinada época. E hoje em dia, meu Deus, tem gente solteira, tem gente dando conta da vida, tem famílias em 500 configurações, de homem com homem sozinho, homem com mulher, homem com outra mulher, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Isso tudo é talvez esse abrandamento, né? Essa coisa do tipo, vamos começar a levar os costumes menos a sério, né? Porque eles estão fechados numa determinada cultura, num determinado momento social, histórico. Então, abrandamento dos costumes faz parte do processo de desenvolvimento moral. Sim, exatamente. Esse abrandamento dos costumes, a pessoa raciocinar se aquilo ali tem relevância para o progresso moral. Se não, né, as pessoas vão, exatamente como a palavra diz, abrandando aquela coisa, né? Vai levando menos a ferro e fogo, né? Exato. E mesmo como sociedade, né? Se interfere tanto assim na sociedade, se fizer desse jeito, se fizer de outro, né? Sim. O que muda, né? Como a questão da homossexualidade, que eu discuto bastante. O que muda? Se a pessoa está lá fazendo sexo com outro homem, se está fazendo sexo com uma mulher, o que muda para a sociedade, né? Não muda nada. Agora, um falando mal do outro e um brigando com o outro, um constrangendo o outro, sim, aí nós temos um problema. Agora, o que muda essas coisas? Se a mulher é mãe solteira, se o outro é pai solteiro, se o outro fez fertilização porque queria ter filho sozinho, o que muda para você? Ou porque teve, ou porque não teve filho, ou porque... O que muda? Né? Então, talvez essa noção ela tenha a ver com esse abrandamento dos costumes. E aqui eu estou pensando também, abrandamento dos costumes é o que vai nos aproximando, né? Porque esse fechamento nos costumes é o que nos diferencia, né? Não, mas ela é isso, o outro aquilo, aquele é daquela religião. Aí quando essas coisas vão abrandando, a gente vai se reconhecendo mais próximo, né? A gente já está a ver isso mesmo a nível de casais hoje em dia, que as pessoas, antigamente, as pessoas separavam, como disseste, era aquela coisa ferro e fogo. Hoje em dia os casais se separam, mas quando têm filhos já combinam como é que vão fazer para não prejudicar a criança e como é que a pessoa vai fazer, mesmo em termos de trabalho. Ou nós dois precisamos trabalhar, então vamos ver a nossa agenda, entende? Que eu preciso trabalhar, que é para o meu bem, para o futuro dos nossos filhos, e tu também precisas trabalhar. Então a gente vai encaixar, vamos vendo. Antigamente não. A pessoa não importava de prejudicar o outro desde que prejudicasse os filhos. E já está a mudar, o abrandamento já está... Sim, legal isso. Está a ver coisas mais... Então veja que são três expressões ali, mas que exige, assim, a gente ficar pensando, né? Senso de desenvolvimento da inteligência. Estou investindo no desenvolvimento da minha inteligência, né? Buscando estudar mais, compreender mais. Estou revendo meu senso moral, ainda estou naquele certo e errado, pode, não pode, e tal. Estou abrandando meus costumes ou estou reforçando isso e intensificando? Você vê que é uma frasezinha, mas que faz você parar assim e amadurecer isso. Interessante que fala aqui no final do item 3, que Deus vela sempre pela execução das leis, e os espíritos que povoam o espaço são nomeados ministros encarregados dos detalhes. Que é justamente isso. Né? Nós, detalhes que a gente fala em termos de valores morais, né? Do que isso vai ser de relevante, qual o meu comportamento que vai ser relevante para essa adaptação
que já é fato, né? Que vai ocorrer, vai ocorrer. Uhum. E ainda no 2 fala sobre a forma, né, que o progresso se dá, que pode ser gradual ou brusco. Uhum. E é totalmente ligado ao livre-arbítrio, né? Então não... Isso é legal. não- É porque depois a gente já coloca o que são as leis, né? O que seriam as leis sujeitas às leis, na verdade, né? As leis que são consideradas leis do homem e a lei divina. Então Esses sem aspectos. sem a gente sem a gente estar na liderança, né, da mudança, não tem como a mudança acontecer, né? Porque é ligado, subordinado em detalhes ao livre-arbítrio dos homens. Sim. Uhum. Legal isso, né? E aí acho que a gente vai pensando assim, né? E o que eu tô fazendo com esse meu livre-arbítrio então, né? Porque se tá livre, né? E a gente ainda tá pirulitando pela vida, a gente ainda tá meio a passeio, a gente ainda tá meio para divertimento, o que a gente tá fazendo dessa possibilidade que a gente tem à nossa frente, né? Essa palavra livre-arbítrio, né? Parece que toma uma dimensão maior do que ela é, né? O livre, né? As pessoas se sentem livres para fazer o que quiser, né? E é quase que o contrário, né? A gente deveria saber como não agir, né? De forma, né? A gente poder ter Usar uma o sensação... livre-arbítrio Exatamente. conscientemente. Né? Conscientemente. Porque esse livre-arbítrio que você está falando aí é a liberdade do distraído, né? Aham. Ele é livre, mas está distraído, né? É, E a exato. gente precisa estar atento, né? Para poder usar. Então precisa dessa interiorização, precisa da leitura, precisa da meditação para estar atento. Porque um sujeito livre, mas distraído, se perde, né? E um sujeito livre e atento, né, vai fazer uma boa caminhada, vai fazer um processo de construção, né? Deixa eu ver aqui. Ele está falando muito da presença de Deus, né, dessa potência reguladora, né, que é essa coisa de... É inevitável que isso aconteça, né? E eu sinalizei aqui no item 4, potência reguladora, porque fiquei pensando assim, se tem a liberdade e se tem uma potência reguladora, então fiquei pensando muito do nosso compromisso é se conectar a essa potência reguladora. Faz sentido isso para vocês? Então, eu estou livre para agir, mas tem uma força dando um direcionamento. Então, muito do que eu preciso fazer é me conectar a essa potência reguladora. E aí eu acho que isso tem a ver com a arte de silenciar. Acho que isso tem a ver com a meditação. Ou, como várias vezes Kardec fala, do recolhimento, que quer dizer para ouvir o Deus interno. Né? Para ouvir, porque se você tem uma discussão e você não parar, você vai achar que você está certo. Agora, quando você para, você sai do certo e errado e pensa, puxa, mas eu podia ter falado de outro jeito, né? Não precisava também ter agido assim. Isso é essa potência reguladora em nós dizendo, não precisava pegar tão pesado, não precisava falar desse jeito e tudo, né? Então, se existe a liberdade, se existe uma potência reguladora, então, para mim, o estar atento aí, que a gente estava falando, ou distraído, é o sujeito que está só olhando para fora e vivendo a vida, ou o sujeito que está olhando para dentro e tentando sentir para onde essa força reguladora lhe direciona. Né? Eu acho que aí você já entra até no item 3, né? Que é a continuação disso. Não, já estava até no 4 falando, foi um pouquinho mais para frente ali. Vai falar um pouco sobre Deus, né, no sentido do que é Deus, porque vai falar das leis de Deus, da execução das leis de Deus e como o Felipe já tinha falado, né, que tem os espíritos que se ocupam de executar as leis, né, mas incluindo nós, né, também. Sim. E depois vai falar das predições. Aí já entra no item 5, né? Então... Não tem problema, pode falar. Não, aí começa a falar de predições. Como é que dá para saber
prever que algo vai acontecer, não porque é possível ver exatamente o fato, mas pelo movimento todo, né? Uhum. Que já dá para ir inferindo, né? Que a coisa está caminhando para cá ou que está caminhando para lá, né? Assim como a gente olhando para uma criança que está balbuciando, fala, ih, logo ela já vai estar falando, né? Ou o jeitinho que ela está sentada, diz, nossa, daqui a pouco já está engatinhando, né? Porque você, sabendo de como uma criança se desenvolve, você entende que daqui a pouquinho isso vai acontecer, né? E com certeza os espíritos superiores, olhando todas as nossas questões, eles conseguem entender um movimento que é inevitável, né? Fala que eles presumem nos movimentos parciais o tempo em que um movimento geral pode ser realizado. Uhum. E aí por isso é muito importante estudar um pouco mais de história, de filosofia, de psicologia, para ir entendendo, né, esses movimentos parciais, o que acontece com a humanidade, o que gera guerra, o que não gera guerra, ou quando eu explodo, quando eu não explodo, quando eu deprimo, quando eu não deprimo. Tudo isso aí a gente entendendo os nossos movimentos, né? Quando eu estou estressado e acabo me perdendo, quando eu estou bem, isso é entendendo os nossos movimentos em harmonia, né? Mais alguma coisa do 5? Porque aí eu estou olhando para o 6 e para mim o 6 é Sim. uma das pedras assim que ele coloca imensas no meio do texto, né? Ele, naquele olhar dos pontos importantes, né? Eu vejo que ele está fazendo uma construção desse movimento, dessas transformações, e aí aqui no 6 para mim é o primeiro momento onde ele deixa claro essa questão do novo tempo ou das mudanças, quando ele fala da questão da inteligência e do sentimento, né? Do quanto que a gente está avançando em inteligência sob o ponto de vista das ciências, da arte, do bem-estar material, mas, como diz ali, resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. Fazer que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Né? Então, aqui, para mim, é um grande marco do texto, onde ele está fazendo a diferenciação do desenvolvimento material e do desenvolvimento moral, dizendo, ó, a nossa pendência está aqui. O nosso foco é a questão moral. E acho que isso ele está explicando, então, da onde está vindo, né? Porque ele está dizendo da mudança que tem que acontecer, de que é inevitável, tal. E a gente já sabe lá para frente onde ele vai chegar, que ele vai falar dessas sociedades, dessas instituições mais civilizadoras, autônomas, do senso de coletividade, do pensar o outro e tal. Então, esse item 6, eu acho que é um grande ponto, assim, de ideia importante do texto, onde Kardec demarca. Nós estamos falando que a gente tem que caminhar para esse negócio aqui, ó. Caridade, fraternidade, solidariedade. É para deixar bem claro que tipo de progresso nós estamos falando aqui, né? Que tipo de progresso nós estamos falando. Exato. Acho interessante, porque, né, ao mesmo tempo que fala, né, desse progresso em relação à ciência, às artes, ao bem-estar material, muito embora é muito importante, mas as pessoas precisam ter a sensibilidade para entender as entrelinhas disso, né? Sim. Né? Que aí vem esse progresso, né, que ele está falando de moral, né, e de trazer esse bem-estar e entender que sem a caridade, a fraternidade, a liberdade, a solidariedade, isso não vai fazer sentido. Só por si só, né? E acredito que tem que ir aprofundando, porque senão daí a gente pensa, a gente está fazendo caridade, né? Muitas vezes o pessoal vai lá uma vez por semana, num trabalho de caridade, fazer uma sopa, vai agora no final de ano fazer um negócio, então estou fazendo caridade, fraternidade, como dizia minha avó,
ninguém quer me matar, né? Não tenho nenhum inimigo de morte. Eu digo, nossa, se hoje em dia a senhora tiver um inimigo de morte, é porque a coisa tá grave, né? Não é sinal de evolução. Não tenho nenhum inimigo de morte. Isso é o mínimo, né? Meu Deus. Graças a Deus que não tem. Então, porque daí a gente tá tratando de meu irmão pra lá, meu irmão pra cá, a gente fala de voz mansa, dá a impressão de que a gente já vive uma fraternidade e a solidariedade, que a gente dá uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, tá olhando. E até parece que a gente já tá fazendo muita coisa, né? Aí você fala, gente, mas se já estivesse fazendo, ele não tinha dito que tá chegando. Bom, a não ser que você ache que você já tá no novo tempo, você já virou a página, já pode ser que você... Mas daí você já não tem mais salvação. Eu estava aqui a ver esse início do 6, que até aqui a humanidade tem realizado incontáveis progressos, não é? Então depois aí tem aquela parte aí que só diz, nós estamos a falar sobre caridade, fraternidade, solidariedade. Eu me lembro que, por exemplo, aqueles médicos de países ricos, hoje em dia já estão a começar assim devagarinho, há já aqueles aviões que eles vão para esses países assim, que é a humanidade, que é outra parte do mundo, e levam aqueles aviões com aqueles grandes cirurgiões, e há pessoas, e que eles fazem operações, pessoas cegas, e pessoas com aqueles lábios assim. Então isso aqui já é... Mutirão, né? Exatamente. Mutirão. E eles pedem, por exemplo, a nós, pessoas como eu, por exemplo, dá-se uma doação de 10 pounds, né? 10 euros, que é para eles comprarem só o material, que eles já não cobram nada, entende? Então já fazem essas coisas, então já é a humanidade. Assim, devagarinho, a inteligência já está com a parte moral, já está caminhando em direção ao outro, né? Em direção ao outro, da parte da humanidade. E aí, é claro que tudo isso junto, né? Porque como a gente fala desse Fraternidade Sem Fronteiras hoje, que está muito conhecido o movimento espírita, o Médicos Sem Fronteiras, várias dessas ações, né? Então, a gente precisa ir pensando o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Com a nossa vida, o que isso convida de transformação. Até porque, estou falando isso, porque daí às vezes a gente vai estar lá no centro espírita, criticando um que faz ou outro que não faz, dentro do centro, no discurso da caridade, né? Então, assim, estou dizendo porque eu lembrei de um caso de uma mulher que dizia, fulana não faz caridade nenhuma, indignada, assim, porque a gente faz trabalhos voluntários no asilo, no albergue, e com as crianças carentes, vários trabalhos voluntários, e a outra metendo a boca numa porque ela não se envolvia em nenhum trabalho assistencial, né? Aí eu olho assim, tipo, putz, mas não entendeu, né? Porque eu tô aqui supostamente fazendo caridade, que é o amor ao próximo, falando mal do outro. Não entendeu o que tá fazendo aqui, né? Isso é muito perigoso, porque a gente nunca pode julgar o íntimo das pessoas. Nunca se sabe, porque aconteceu isso também, do Fraternidade, pessoas criticando uma outra e de repente a outra se destacou pela bondade que ela fazia, enfim. Por isso que é questão moral, né? Porque senão a gente fica num comportamento de caridade, um comportamento de fraternidade, um comportamento de solidariedade. Agora eu não lembro aqui onde está a frase, mas em algum momento ele diz, não é mais as entranhas do mundo que se agitam, é as entranhas da humanidade, né? Então é uma coisa que tem que acontecer dentro da gente, porque um comportamento de caridade é muito fácil. Aqui fala da elevação dos sentimentos. Esse mesmo capítulo, parágrafo. Elevação dos sentimentos. Não só a inteligência, né? Desculpa estar aparecendo, né? Elevação dos sentimentos. E é isso. Elevação dos sentimentos é justamente isso. Não julgar o íntimo das pessoas. Quem é você para achar o que aquela pessoa está sentindo? E também a questão que da caridade com a elevação de sentimentos, né? Porque você pode fazer por razões egóicas. Claro. Né? Sim, claro. Para aparecer no Facebook ou que seja. Então, ele não fala de uma mudança comportamental, né? Ele fala de uma mudança moral. É diferente, porque a gente está muito ainda na mudança comportamental. Não falar alto, não falar mal, não isso, não aquilo, fazer caridade, doação, isso são mudanças comportamentais, mas que não necessariamente tem a ver com a transformação moral que ele está falando. Isso aqui é um ponto para a gente parar e pensar o que é o moral então, né? Porque eu posso, como você disse, eu posso fazer a caridade
por uma questão puramente egóica. Então não teve mudança moral. Continuei eu querendo me projetar, continuei eu querendo mostrar que eu sou melhor do que os outros, continuei eu querendo, alimentando a minha vaidade, ou alimentando todas essas minhas questões exteriores num comportamento caridoso. Não teve transformação moral. E acho que aí entra, eu não sei se vocês perceberam no texto, ali tem a frase que eu estava citando, que ele diz assim, não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resquício de outra idade. Ou seja, nós estamos falando que a gente vem de uma história de instituições antiquadas. Isso aqui para mim é outra coisa para parar, assim como aquilo ali que a gente falou, desenvolvimento da inteligência moral, parar e pensar, antiquado, o que é o antiquado? Entende? Porque senão a gente vai ficar num discurso muito, instituições antiquadas. O que talvez seja o antiquado? Dentro disso que ele está falando do moral, será que É essa coisa interessante que de ele fala discussão- isso a respeito de um adolescente, ou de uma criança que brinca com uma coisa que de repente quando chega numa fase adulta já não pensa mais, ou um adolescente Sim. não pensa mais Sim. naquela brincadeira e vai mudando. Eu acredito que o processo da evolução moral também ocorre nesse sentido de conhecimento, de uma vivência, de uma atuação num momento que depois ela vai refletindo e analisando e vai passando por uma outra Sim. fase que aquele já elemento não tem mais tanto. Sim, mas aí eu acho, dá licença, eu acho que a gente deveria parar e pensando, o que seria então isso, né? O que talvez nas nossas instituições, nas nossas religiões ou nas religiões que predominam até agora, porque a gente está falando que se está precisando de uma grande mudança, é porque o que está não está dando conta, né? O que será que tem nas nossas religiões, nas nossas instituições, na nossa sociedade que é antiquado? Me veio essa questão do mesmo no centro espírita, né? Dá para as pessoas o que elas vieram procurar, né? Mas aí o que elas vieram procurar tá transformando elas. Então, tipo, eu vou dar uma palestra porque eu sei que a pessoa vai ver cansada e não quer interagir. Então eu vou só ficar falando porque eu tô dando para ela, eu tô fazendo uma caridade de dar para ela o que ela quer. Mas não é o que ela precisa, talvez, né? Ou, então, pensando nas palestras, será que isso aí já não é o mesmo discurso, né? De trocentos séculos atrás, o sermão do padre, as pessoas lá ouvindo, enfileirada, tudo, né? Sem parar para pensar, sem grandes reflexões. Será que a palestra ela não está um pouco antiquada no mundo onde hoje as pessoas têm informação, né? Porque eu fico pensando, num tempo onde as pessoas não tinham informação, então ter alguém que falasse era importante. Agora, será que nos dias de YouTube, com palestras de todas as pessoas, né? Ontem eu estava ouvindo, antes de ontem, eu estava ouvindo uma palestra de não sei se é monge, um sábio aí do Oriente, ele falando a respeito de desapego e tal. E, gente, qualquer tema que você colocar na internet vai ter grandes referências, grandes pessoas, grandes autores. Será que o centro espírita não vai também entrar nesse lugar de antiquado, se achar que o melhor que a gente tem para fazer é ficar passando conteúdo e dando aula ou palestra para as pessoas? Eu não sei se vocês viram lá na frente, vou já atrapalhar aqui, mas porque lá no item 18, eu acho que reforça isso que a gente está construindo aqui. No item 18 ele diz, 16, 17, aqui. Ele diz assim, é assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Isso acho que tem muito pra gente do centro espírita parar e pensar, calma, então olha o que ele está dizendo. Nós já estamos vendo algumas mudanças em instituições que agora têm um perfil mais protetor, civilizador e emancipador. São outras frases para você parar e colocar lá. Protetor, emancipador e civilizador. O que é isso?
O que é uma instituição protetora? Eu acho que é o seguinte, é porque, fazendo a ligação desse aqui, de uma instituição protetora e uma instituição antiquada, porque as instituições antiquadas antigamente, por exemplo, uma empresa fazia caridade para alisar o Estado ao mesmo tempo. Eu vou ajudar, mas eu vou ter mais benefício para mim, para a minha empresa, não é? E então, uma instituição protetora é uma instituição que, assim, eu acho que eu devo contribuir para uma sociedade. Vou ajudar a sociedade, mesmo no sentido de querer ajudar sem tirar vantagens, não é? Porque uma instituição, quando está a ajudar para tirar notas fiscais, ou que é mais, ao mesmo tempo está a alisar ao mesmo tempo a mesma sociedade que ele está a ajudar, porque eu estou a ajudar os carenciados, mas ao mesmo tempo o dinheiro que eu deixo de pagar, não vou ajudar ao hospital, não vou ajudar a escola, esses mesmo que eu quero proteger, estou a prejudicá-los novamente, entende? É aquela história, né? O melhor negócio é aquele que é bom para todos, né? Sim. Talvez isso aí que vocês estão falando é aquela coisa de pensar qual que é o meu papel em termos protetores dessa sociedade, né? O que eu posso fazer para ajudar estas pessoas, para ajudar a comunidade. E eu acho que isso também é em termos de família, né? Porque muitas vezes a família ela não é protetora, a família é constrangedora, né? Ou excludente ou crítica e constrange as pessoas. Então a família vai ter que caminhar para uma postura mais protetora, as nossas amizades vão ter que caminhar para, né, posturas mais protetoras, o centro espírita vai ter que caminhar para posturas mais protetoras. E a mesma coisa ali, emancipadora, né, que eu estou juntando com a questão dos estudos, né, emancipadora, ajudar as pessoas a pensarem por si só, a terem mais autonomia, a conseguirem realizar, se sentirem capazes, ao invés da gente continuar alimentando aquela ideia de grandes pensadores ou de donos do conhecimento e a ralé, as pessoas que não sabem, as pessoas que não entendem, né? Isso é contrário à proposta emancipadora, né? Então veja que denso é o texto, né? Porque a gente está olhando aqui rápido ainda, né? Porque a gente está pegando frase por frase, a gente pegando o que nos chamou a atenção, mas de um texto completamente denso. Ainda no 6, não sei se vocês viram ali, mas ele diz assim, no fim do penúltimo parágrafo, ele diz assim: por isso, né, quando fala do elevar o sentimento que vocês trouxeram, por isso, faz-se preciso destruir tudo que nele supercite o egoísmo e o orgulho. Aqui também dá muita reflexão, porque ele não está dizendo necessariamente aqui, nesse texto, destruir o orgulho e o egoísmo. É o que excita. Porque orgulhoso e egoísta nessa encarnação vai ser. Mas cuidar para não se perder tanto, para esse egoísmo não se excitar demais, ele não atrapalhar as tuas decisões. É orgulhoso? Sim, nós somos orgulhosos, mas cuida para esse orgulho não começar a te colocar num lugar de relevo e você não começar a achar que é melhor que os outros. Mas egoísta todo mundo é, orgulhoso todo mundo é, e está tudo bem. Mas achei interessante quando ele diz destruir o que superexcite o orgulho e o egoísmo, né? Cuidar para não exaltar demais esse negócio, porque ele vai te ultrapassa e você não tem o progresso. Isso. Mas o progresso, olhando por esse ângulo, aqui no meu entendimento, não pressupõe eliminar o orgulho e o egoísmo, né? É manter nesse lugar equilibrado. Então, essa nova geração não é necessariamente não ter nada disso, porque quando não tem, a gente reprime. E esse negócio vai existir inconscientemente. E a gente é orgulhoso de tão humilde que a gente é, né? Eu tenho orgulho de como eu me desenvolvi, de que agora eu sou uma pessoa humilde de verdade. Olha, gente, eu juro pra vocês, antes eu era muito orgulhoso. Mas hoje, graças a Deus, não sou. Então, é uma satisfação agora de ser humilde que continuo, né? Continua a mesma lógica orgulhosa. Só que antes eu me orgulhava me projetando, e agora eu me orgulho do meu silêncio, da minha submissão, do meu coitadinho. Continuo sendo orgulhoso. Então, aqui para mim ele fala muito desse tom da nova geração. Não é que vai vir a tudo santo, mas está mais atento para não se perder.
entender, né? O Kardec coloca assim mais o orgulho e o egoísmo para a gente entender que isso é parte do nosso estado evolutivo, né? Aham. A gente tem que conviver com ele, a gente não tem escolha, a gente é orgulhoso e egoísta e cabe a nós aprendermos a canalizar ou a... Para não crescer demais Não e crescer. se, como diz o Martin, Exato. para não se perder, Sim, sim. né? Para ele não adulterar as tuas intenções ou os teus sentimentos, né? É porque quanto mais se avança, mais se sente a falta de algo que está, né, que ele fala, que até ser definido claramente. E que isso é um aspecto de que é só o trabalho íntimo que vai fazer essa evolução e essa regeneração, né? Então, caso contrário, todas as aspirações que a gente tem para a vida e para a melhoria dela não acontecem, porque realmente não está sendo efetivo a valorização da valorização não, da melhoria interior, do crescimento interior. Isso tá no 7, né? Está no final do 7. Que fala no final do 7 também, é da geração futura, né? De nós desembaraçarmos das escórias do mundo velho. Adorei isso. Formada de elementos mais depurados, né? Mas eu não sei se é porque, de repente, de certa forma, isso toca, né, no íntimo da gente. O que é desembaraçar das escórias do mundo velho? É muita Porque a gente coisa. tem tantas Né, pra vivências, né, É da muita vida coisa pra passada, pensar. tantas coisas Exato. que acontecem a nível Exato. da nossa própria evolução, daquilo que a gente coloca em prática dentro do mundo material que a gente convive e que são de resquícios viciosos nossos. Agora, deixa eu perguntar para tudo- vocês se vocês fazem isso, né? Não sei também as pessoas que vão assistir depois. Então diz, desembaraçar do mundo velho, aí está dizendo, essas coisas. Vocês têm o hábito de daí parar e dizer o que em mim é esse mundo velho? Eu faço direto de manhã. Digo, porque senão a gente corre o risco, né, de falar, a gente tem que... O quê? Então vamos parar para Mas pensar isso assim, vem o daquilo... que é velho em mim? Essa minha postura autoritária? O que faz parte do mundo velho? Achar que os outros, né, são meus empregados? Ou achar que isso, ou que aquilo... O que, sabe, esse tipo de análise que é parar e esmiuçar em mim, assim? Reclamar constantemente da vida diária, de tudo que está mal, de tudo que... Pode né? ser, né? Por que acontece isso? Da onde vem isso? Por quê? E que o universo está aqui ao meu serviço. Ao meu favor. Também. Não, ao contrário, na verdade. Sim, Isso, essa ideia do que você está perguntando se a gente para pensar nisso, me remeteu ao que a gente falou na semana passada sobre o interessante. O que é o interessante? Para mim, o interessante, tem várias outras maneiras de ver, mas para mim também é o que toca o meu íntimo. Então, quando eu li aqui, desembaraçar as escolas do velho mundo, isso tocou o meu íntimo. De repente é uma coisa que está omissa em mim, de repente não. Com certeza, porque a gente não tem como, né, dar conta de todos esses desembaraços do mundo do velho, né? Então é uma coisa que realmente tocou o meu íntimo e que me trouxe a atenção para eu, né, trazer em questão no caso que agora. Então, E aí vale a pena, né? Isso que eu tô falando pra vocês é esse esmiuçar, né? Então me chamou a atenção, me tocou, aonde que me tocou, o que é esse mundo velho que eu preciso me desembaraçar. Porque também, gente, a gente não vai fazer a transformação de uma hora para outra. Mas eu preciso parar e dizer o que será que já está no alcance de eu desembaraçar, que eu ainda não estou fazendo esforço, tá no né? alcance. Porque também se eu olhar só o que eu já fiz, eu não olho tudo que eu tenho para fazer. Por que será que essa frase me chamou a atenção, né? Desembaraçar das escórias do mundo velho. Qual é o meu mundo velho? Quais são estas escórias que eu já criei para mim, ou que eu criei na minha própria alma, que eu preciso me desembaraçar desses elementos mais depurados? O que eu já estou em condição? Vocês entendem que é esse... Eu entendo, porque como eu estava a falar anteriormente, por exemplo,
eu antigamente eu tinha uma ideia de força, no sentido de força bruta, mas eu não tinha essa ideia. Imposição, arrogância, orgulho. Isso é gente forte. Isso era gente, para mim isso era gente forte, né? E tinha até e depois com o espiritismo eu aprendi que não, isso são as minhas fraquezas que eu trouxe comigo da minha alma, não é? Que o orgulho, a arrogância, a impaciência. Eu sou muito impaciente. Eu tinha orgulho de dizer, eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência para aturar. Então, eu achava que isso era bom. Então, agora que o espiritismo está-me a mostrar que isso são fraquezas da alma, não é? Não é que eu já consegui avançar, mas agora pelo menos já sei, já não estou naquela ignorância que achava e orgulhava, não é? Agora estou a colocar as coisas em dia para saber como é que agora eu vou trabalhar nisso, tornar uma pessoa um bocadinho mais tolerante, tornar uma pessoa menos arrogante, que ainda não estou lá, mas eu já sei que isso Esse não é o teu uma coisa mundo boa. velho que você precisa ficar atenta, né? Depois que eu achava que era uma coisa boa, agora que vi, não, é uma fraqueza, são fraquezas, são coisas erradas. Mas antigamente, talvez lá uns anos atrás, até eu orgulhava de ser Sim. assim. Então, depois para trabalhar mais tarde nesses, né? E nisso daí, essa questão que ele levantou, já que o Marco falou do quanto mais se avança, mais se sente o que falta, né? Nesse sentido, que primeiro eu entendo o que ele está falando aqui, que o material, quando você, as coisas melhoram materialmente, você consegue ver melhor o moral que precisa ser feito. Mas também, né, quanto mais você avança moralmente, você vê mais ainda o que está ruim, né? Sim, agora eu tenho consciência do ruim que eu não vai tinha. tendo mais consciência, né? A consciência vai ampliando, né? E na medida que ela amplia, você enxerga melhor, né? Aquilo que não enxergava antes. Do 9 a gente já parte para essa questão do movimento dos parciais, que existe um movimento geral, do movimento parcial, você vai para o movimento geral e que impulsiona a humanidade inteira. Quer dizer, aqui de repente está discutindo até essa questão que a gente está falando no momento, que é, com a evolução minha interna, automaticamente as coisas vão evoluindo também num processo de movimento geral e eu também participo da minha mudança diante da humanidade inteira, né? Participo dessa minha evolução inteira. É porque, falando, se uma pessoa, se eu tenho problemas, né, dessas coisas todas, de impaciência, essas coisas todas, de arrogância, imagina que eu estou a arrastar alguém comigo, não é? Porque se eu estou a ser compreensiva, eu vou conversar com o Filipe já vai naquela também. Bom, ela não está a ser agressiva comigo, vou ser mais também compreensiva com ela. Mas se eu vou naquela da agressão, não é? Da forma de ser, por mais as vezes que nós aqui é santo, por mais as vezes que ele tem boas intenções, eu já estou a puxar também para ele. Então, essa coisa da humanidade tem que ser uma coisa coletiva, porque... Não só isso eu vejo também. Por exemplo, se você construísse uma sociedade de fora, que você quer que seja perfeita, né? Utópica, assim. Agora todo mundo vai ser bom, né? Vamos fazer essa sociedade. Vai ter os elementos dentro da sociedade que vão sabotar a ideia geral, né? Então, por isso que tem que partir de dentro, porque senão a coisa toda entraria em colapso. Não acontece. Agora, isso me remete aqui ao 8, quando fala das comoções. Ele diz, não pode realizar sem comoções e sem luta de ideias. Então, vê, o negócio é desagradável, né? Tem implicações sérias. E isso vai gerar as contendas, né? As brigas, as lutas de ideias, aquela frase ali que ele diz ali no final, né? Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então, assim, é para mexer, né? Tem que mexer, tem que ser um processo de transformação, não é algo do suave. Sim. Não é algo do mais ou menos. Isso me remeteu ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre escândalos, né? Do quanto que a gente como se diz, responsável também, né, por tudo isso, né? Não é só o globo, né? Nós somos
compatíveis com o que Sim. está acontecendo. Na verdade, eu penso até que o globo está assim porque nós estamos assim, Exato. né? Então, Então, uma resposta. é a gente que vai precisar viver essa mudança. E aí, ao mesmo tempo, eu volto aqui para as instituições de novo, né? A gente fica pensando, lutas de ideias, né? Sim. Então, vai ter divergências, vai ter oposições, constrangimentos, e às vezes as pessoas usam disso para um monte de novidades que surgem aí no movimento espírita. Então, olha como é difícil, né? Porque aí começa a surgir um monte de novidades que, segundo estudando Kardec, a gente diz, não, isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está aqui para ficar repetindo o que sempre fez, porque precisa trabalhar nesse sentido protetor, civilizador, emancipador. Então, vocês vejam que delicado que é, né? É mudar profundamente, mas não é qualquer novidade, qualquer bobajada que aparece por aí, porque tem aparecido um monte de bobajada no movimento espírita, um monte de novidades, um monte de técnicas, um monte de autores aí sem maiores critérios de análise. Tudo focando externo, né? Tudo focando externo, né? As técnicas que vão salvar as pessoas, as terapêuticas que vão resolver agora o problema, porque a gente tem que ganhar tempo, porque estamos num mundo de regeneração, porque não sei o que, não sei o que. E aí um monte de gente abobada. E não é tão atemporal esse texto do Kardec, que mostra que não é a intensidade, né? É o jeito, né? Não é a força, é o jeito. É o que a Lina falou também, né? Essa força bruta da gente querer resolver as coisas do meu jeito, né? Na minha intensidade, né? É o tal do, né? Vou abrir uma porta que está emperrada, às vezes a gente põe a força, mas às vezes aquilo ali é o jeito, não é só a força, né? Então é isso, não é força. Não é intensidade, é qualidade no que a gente coloca. E talvez isso porque tem uma maior fundamentação, tem reflexão, tem um amadurecimento, sim, né? Tem um pensar. Isso aqui me remete, agora eu não vou conseguir, mas eu tinha aqui no meio das minhas anotações todas, lá na frente, no item 32, ele fala de 3 perfis, né? Ele diz o sujeito incrédulo, fanático e autoritário. E acho essas 3 colocações importantes para fazer contraponto com isso que a gente está dizendo. Então, esse perfil incrédulo, tipo, não adianta querer mudar mesmo, não vai dar certo, não tem nada o que fazer. Ou do fanático, né, que é não abre para refletir. Ou desse autoritário que quer se impor a qualquer custo, né? É desses padrões que a gente está tentando se livrar, né? Das posturas autoritárias, fanáticas e incrédulas, para essas posturas mais... Veja que o protetor, o civilizador, a emancipadora, tudo traz esse senso de coletividade, que está lá ligado com a fraternidade, qual que era o Solidariedade. fraternidade, caridade, solidariedade, né? Então, vocês veem que o texto, se você olha, ele tá, parece que vai e vem numa construção de ideias, mas depois que a gente transita tanto, vai ficando claro o pensamento que está do autor, né? Da onde que ele está vindo, né? Daria para agrupar tudo isso, né? Nessas instituições antiquadas, nessas posturas incrédulas, fanáticas e autoritárias, nessa coisa ultrapassada para um novo senso moral, para um abrandamento de costumes, para uma maturação, né, que vai levar o sujeito a essas posturas mais da caridade, da fraternidade e da solidariedade, das instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Vai ficando assim, né? Vai ficando claro da onde que ele está vindo, o que ele está criticando, como que ele está construindo, dizendo que é inevitável, que vai ter retardatários, que as pessoas vão se opor, mas que o caminho vai acontecer inevitavelmente, que existe uma força reguladora de tudo isso, que a gente tem liberdade de ir ou não, mas que é inevitável esse processo. Então, veja que a gente vai transitando e esse negócio vai ficando claro, o pensamento de Kardec, mais do que a citação. Né? Porque aí a gente está absorvendo o pensamento.
Então, quando daí alguém lá no centro diz, ah, mas isso aí sempre foi assim, não pode mudar, te dá um clique, né? Por que será que não pode mudar? Sim. Você está falando justamente de mudança? O que é fundamentação para mudar ou não mudar? Então vamos tentar. Se o seu orgulho não for maior que a sua atitude para mudar também. Né? Sim, Porque tem isso. mas aí veja que a gente começa, quando a gente entende o pensamento do autor, a gente começa a ler a vida por esse ano. Sim, sim. Porque a gente já não está mais com a citação. A gente já não está mais com a frase. A gente agora está com a filosofia. A gente está com o pensar. A gente se apropriou disso. E com isso eu estou lendo a minha vida, eu estou lendo as minhas realizações, eu estou lendo as minhas posturas no centro espírita, eu consigo ir enxergando a vida por um outro ângulo. Então eu estou estudando para me estudar. E na medida que eu me aprofundo em mim, eu volto para o texto e vou achar outras coisas, né? Porque a gente está pensando tudo isso, mas daqui a pouco a gente está trabalhando diferente, aí a gente volta para o texto, a gente acha mais um monte de coisas que não tinha visto e vai num processo profundo. A gente já não leu mais Kardec, né? Agora a gente está estudando Kardec, tentando extrair o pensamento dele. Quando volta lá para o título do livro, quando vai para o título do capítulo, quando vai para o título do item, parece que já tem uma concepção mais profunda dentro da gente. Né? É isso aí que é esses sinais dos tempos. Né? Não tem mais, é inevitável e essa coisa tem que caminhar e eu vou ter que também me colocar a serviço disso, nesse movimento. Agora a gente está apropriando-se do autor, não mais da citação. E vocês vejam quantos itens nós passamos. Até o 9, né? Até o 9. Olha que tempo que demora, né? Eu tô contando as páginas aqui para entender em tão poucas páginas a densidade que é só esse capítulo último aqui. E eu diria que isso, de um modo geral, é Kardec. Né? Sim. De um modo geral, isso é Kardec. Né? Você olha lá um itemzinho, aí na Gênese, né? O item sobre o bem e o mal. Caramba! Sim. Você lê aquele negócio, volta, aí você vai descobrir, porque a gente leu rápido, né? Aí você vai descobrir que cada parágrafo te incita a uma nova reflexão, a talvez fazer uma outra pesquisa para entender melhor. Você pode pegar desculpa, Marlon, você pode pegar, às vezes, uma frase e fazer um seminário daquela frase. Desde que entenda todo esse contexto. Claro, né? Então, claro. eu acho que o convite do estudar, ele é isso, né? A gente abre mão da questão da quantidade de conteúdo para conseguir um maior aprofundamento em menos conteúdo. Porque, com certeza, nesse ritmo que a gente está estudando, a gente não vai conseguir ler os livros novos que estão surgindo, a gente não vai conseguir ver os lançamentos e nem vai conseguir ver como que chamam os best-sellers e não vai dar para ler um monte de coisa. Por quê? Porque nós estamos nos clássicos buscando profundidade. Então, é bom que nem sobra tempo para ler essas outras coisas. Porque enquanto a gente não transitar bem por estes clássicos, enquanto você não estudar Leon Denis, Joana, André Luiz, essa gente toda, não fica perdendo tempo com novidades. Sim. Né? Sim. O Marco até agora se animou ali com o Leon Denis, porque foi citado. Eu sugiro da gente, tem mais alguma coisa que vocês queriam ressaltar? Porque eu acho que nós fomos fazendo um exercício tão legal de enxergar tanta coisa em tão poucas páginas, que qualquer continuidade aqui a gente vai, né, de 1000 coisas que tem, estou vendo que vocês estão aí cheios de anotação também. Eu tenho aqui dos cataclismos, né, que não são os cataclismos materiais que ele fala, está falando a coisa mais importante que diz sinal o sinal mais, não mais importante, mas mais, que é mais óbvio, Evidente. mais evidente, é o moral, o cataclismo moral, essa luta de ideias, essa, que nem você falou das entranhas, né? Então as entranhas que se agitam. Legal isso. Então isso é o maior sinal dos tempos, mais do que o terremoto ali não sei onde, né?
E aí é interessante a gente pensar, então agora não é a hora de querer manter as coisas como sempre foram, né? Eu acho que esse texto, para mim, ele fala muito isso. Agora não é a hora de manter as coisas como sempre foram. Agora é hora de mudanças, né? A gente só precisa ter o discernimento de que tipo de mudanças e em qual direção. E aí o texto nos responde, né? O texto responde claramente que tipo de mudanças, mudanças morais, e em qual direção? Em direção à coletividade, né? Quando ele diz não vai havendo diferenças de religião, não há diferenças de raças, porque nós estamos trabalhando para uma coletividade. Então aí fica claro que tipo de mudança nós estamos falando? De uma mudança inclusiva, de uma mudança que considere as pessoas, as suas necessidades, que enxergue a essência, que enxergue o ser humano, independente das questões materiais que nos dividam, né? Então, olhe quanto desdobramento isso também tem para o centro espírita, né? Será que nós somos inclusivos ou nós somos excludentes, né? Quando a gente fica se pegando tanto a conceito, quando a gente se pega tanto nessa tal dessa pureza doutrinária, e aí a gente divide, e aí a gente briga, e aí a gente se separa, e nos grupos de estudo o pessoal tá batendo boca por conta de conceitos. Oh, meu Deus do céu, será que se a gente lê Kardec, a gente não vai enxergar outras coisas que tem muito mais o potencial inclusivo, coletivo, né? Coletivo, eu gosto muito dessa palavra, coletivo. Acho que a gente até em algum momento passou ou ia passar por isso que ele diz do abrir mão. Ah, estava lá no final, né? Do abrir mão de si, né? Caridade, tolerância para todas as crenças, moralizador de seus pela amplitude. Agora, aqui que ele diz assim, ó, aqueles cujos interesses, é o item 24, aqueles cujos interesses materiais estão presos ao atual estado de coisas e que não se acham bastante adiantados para eles renunciar, visto que o bem geral lhes importa menos que o pessoal. E é aquela coisa que a Patrícia já tinha falado em outro momento, né, da perturbação, né, que vai gerar perturbação. Então, é um caminho no sentido em direção ao outro. Né? Paro de olhar apenas para os meus interesses, para o que eu penso, para as minhas vontades, para caminhar em direção ao outro. E que difícil dar esse passo. Né? Porque a gente não presta atenção no sentimento das pessoas, a gente não presta nem atenção às vezes no que a pessoa está falando. Né? A gente já está pensando o que a gente vai falar. E aí, às vezes, a pessoa falou um negócio que aparentemente não tem nada a ver, a gente nem pergunta, né? Nossa, mas o que tem a ver isso que você está falando, que eu não estou entendendo? A gente já vai falando um por cima do outro, já vai indo e não enxerga este coletivo que a gente precisa desenvolver, né? E a gente representando também a importância, a gente nos dá a importância como indivíduo do coletivo, dentro, né? do coletivo, Dentro claro. do coletivo. Porque também, da mesma forma que é um alento, mas também é assustador para a gente descartar, porque o Kardec já descarta a ideia do Deus punitivo e quem se pune somos nós mesmos, né? Então, assim, a gente buscar o que a gente pode fazer para melhorar, né? E o que essa melhora, a consciência de que essa melhora nossa tem um grau enorme de importância para a sociedade, né? Sim. Porque cada um se comportando da forma certa, aquele pouquinho vai se transformando. Isso que é o coletivo daí, né? Essa potencialidade que se gera a partir do cada um, né? Não existe se não existisse cada um, né? E o que você ia falar? Eu ia falar que esse bem moral, não, o bem geral lhes importa menos que o bem pessoal. E aí tem dois contextos. Tem esse contexto desses países muito desenvolvidos em que a gente fala sobre a poluição, depois que está a afetar a Antártida, está a criar muitas coisas no mundo inteiro, mas desde que eles estão a beneficiar dessa poluição, que eles não querem reduzir o carbono, essas coisas todas, eles não querem saber, que eles estão a ficar cada vez numa potência mais rica. Então,
eu vou ganhar e se gera problema. Eu vou gerar problema e eu, como presidente de um país, eu vou mostrar o que é que eu consegui desenvolver, mesmo que se dá na humanidade depois. Mas no meu coisa eu fiz isso aqui, não é? Depois tem aquela que é o bem geral, mas sem ver o meu pessoal, sem ver, a gente vê essas pessoas que ficam bilionárias e lavando o cérebro das pessoas que eles estão a nível religioso, que eu estou a falar também, que acontece no mundo. A gente vê pessoas a ficar com umas fortunas incalculáveis e pregando coisas de vender terrenos no céu e salvar as pessoas e levar as pessoas para ficarem numa miséria extrema, mas eles estão enriquecendo. Então, assim, desde que eu estou a ficar bem, eu sei que eu vos estou a prejudicar, porque as pessoas não são burras, não é? As pessoas estão a fazer isso, mas não querem saber eles, que é o bem material ou o bem, não sei, para mim, não para os outros. E a gente já pulou alguns, né? Então eu posso já ir pro final que essa parte que fala que o Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Então quer dizer, o Espiritismo veio pela necessidade da humanidade, não o contrário, né? Para dar o caminho, né? Porque o suporte dessa coisa que todo mundo está sentindo que precisa, né? De mudanças. Mas o que me assusta nesse tipo de frase aí que você traz é que ao invés da gente, ao invés da gente enxergar esse caminho novo, né? A gente muitas vezes enquadrou o Espiritismo no caminho velho que a gente já tinha, né? Então muda-se o discurso, agora a gente não está em cima da Bíblia, agora a gente tem o Pentateuco, agora a gente não tem o padre, mas a gente tem os palestrantes, agora a gente não tem a hóstia, mas a gente tem a água benta, agora a gente não faz o confessionário, a gente tem o passe, mas tem o fraterno. Então veja que ao invés da gente enxergar que o Espiritismo está vindo para atender as nossas aspirações, as perguntas que a humanidade tem a fazer, né? Sobre quem eu sou, para onde eu vou, como que é a vida, o que vai me fazer feliz. Ao invés da gente enxergar o Espiritismo nesse caminho, a gente transformou ele em mais uma catequese, em mais aulinhas, em mais dogmas, em mais imposições, em mais rituais. Para você ser espírita, você tem que estar indo no centro espírita toda semana. Para você ir no grupo de estudo, você não pode ter falta, né? Para você poder comungar, você então tem que se confessar toda semana. E a gente acabou, ao invés de enxergá-lo como um novo caminho, né? Enquadrando ele no velho caminho que a gente já tinha, né? É triste o que a gente está fazendo, porque olhando para esse texto, né, ele dá um ânimo na gente, não sei se vocês ficam com isso, né, mas dá um ânimo do tipo, nossa, esse negócio tem que mudar, esse negócio vai mudar, a gente tem que caminhar para isso, a gente tem que enxergar as pessoas e a gente tem que trabalhar mais com o sentimento, não é ficar só no intelecto, mas como vamos trabalhar o sentimento, esse senso de coletivo, essa coisa emancipadora, né? Então isso tem que servir para as nossas mudanças e não para a gente continuar funcionando. Será que é porque ainda é uma ideia que ainda está amadurecendo? Porque né, fala aqui sobre as pessoas estarem em diferentes degraus, né? Sim, de evolução. E talvez está levando desde essa época aqui, 160 anos, sei lá, até agora, para chegar num ponto que amadureceu o suficiente para talvez as pessoas começarem a enxergar de outra forma, né? Sim. Uma coisa assim. Ler este capítulo aguça nossa potencialidade, né? Nosso poder de transformar, a nossa responsabilidade de trabalhadores da última hora mesmo. Nós somos. E essa ideia de espiritismo, né, que seja elitista ou espiritismo conservador, espiritismo é Jesus de novo para o povo, né? Não é essa ideia de punição, acabou isso, ou de que tem que ser assim, enquadramento, né? isso. É esse novo senso moral, né? Isso. Esse novo senso moral, o abrandamento dos costumes, o desenvolvimento da inteligência. Vocês vejam quanta coisa legal tem nesse texto, né? E depois vai falar que, né, no final, que o progresso vai acontecer de qualquer forma, né?
Sim. Não importa como a gente vai se posicionar, que o progresso vai acontecer, mas a gente tem que pensar, né, onde que a gente vai estar nesse Sim. progresso, né? Se você é a parte que está indo... Retardatários. Se você é o retardatário, se você está contra, né? Ou se você está a favor, né? Impulsionando também. Vocês vejam que eu digo assim, né? Esse texto, para mim, ele deveria todo trabalhador espírita ler, né? Para pensar, eu enquanto palestrante, né? Eu estou abordando, ou a minha palestra, né? Ela está ampliando esse senso moral, o abrandamento dos costumes, o desenvolvimento da inteligência. A minha palestra, ela tem uma postura mais protetora, civilizadora e emancipadora. Ou eu, como palestrante, ainda continuo sendo autoritário, um discurso fanático, impondo ou reforçando os costumes, constrangendo a questão moral. Então, eu vejo que, como coordenador do estudo, como passista, todas as tarefas do centro espírita, a gente pode refletir dentro desse texto, né? Ele traz muitos critérios para a gente se avaliar constantemente, né? Mano, você está falando isso, sabe o que eu estou pensando? Posso estar errado, mas essa ideia de a gente, que eu falei no início, da gente começar pela conclusão, né? Para depois entender, né? Desmiuçar, porque isso aqui é a conclusão de todo um trabalho do Kardec, né? Então, e isso aqui é uma conclusão, de repente, necessária nos tempos de hoje, a gente começar por ela, né? O fechamento de uma obra toda, para depois a gente começar a entender quem é Deus, mas já entendendo qual a nossa responsabilidade daqui desse último capítulo, em ter que, não só em ler a obra toda, e o que a gente precisa absorver para sermos parte disso aqui, né? Sim, mas é por isso que eu digo que é bom a primeira leitura para depois voltar. Sim, né? Porque você já sabe no concluir. Se a gente pega esse capítulo e agora volta e vai ler o Livro dos Espíritos, vai ler o Evangelho, tendo essas coisas em mente, a gente vai achar muitas outras coisas que a gente não tinha percebido. Porque ali, quando você está lá lendo Deus e ele diz causa primária de todas as coisas, você fala, gente, olha a coisa emancipadora aí. Olha a noção que ele está trazendo de que Deus está em tudo, de que Deus está em todos, de que ele é a causa primária. Então nós temos que nos vincular a essa força. Aí você começa a enxergar, né, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, muitos elementos que você não tinha enxergado antes. Né? Por isso que eu digo, tem que ter uma noção do todo, para depois poder analisar as partes em específico, e você vai achar um mundo que não enxergava, né? Sim. Vamos ficar por aqui. Deixamos então um convite para as pessoas que estão nos assistindo de estudar esse texto, mas ele foi apenas um exercício que a gente fez de análise, de reflexão, né? Colocando aqui em prática essa questão do quanto a gente se deter em cada uma das partes vai nos ampliando a noção do todo. Um fala de algo que a gente não tinha visto, outro fala, e acho que nisso a gente reforça também muito a importância dos grupos de estudo nas nossas casas espíritas. Não enquanto aula, não enquanto alguém que está lá falando e as outras pessoas ouvindo, mas enquanto um espaço de encontro, né? Precisa muito mais que isso aqui, né? Se tivesse mais pessoas aqui, tumultuava o grupo, né? Porque se tivesse 10, 20 pessoas aqui, a gente não ia ter esse caráter de cada um poder falar um pouco, de trazer o que pensa, né? Então, ao mesmo tempo, a gente deixa esse convite de termos grupos mais íntimos, grupos onde a gente possa falar com mais franqueza, onde a gente possa pensar sobre a nossa vida, e ao mesmo tempo o convite para estudar a doutrina espírita, porque nenhum de nós vai aprender espiritismo e viver o processo de transformação moral com palestras, com falas, com argumentos dos outros, né? A gente precisa parar, pegar cada um dos elementos, estudar e se estudar, estudar e se estudar, e aí eu olho para mim, analiso o texto e como que eu estou, penso e avanço. E ainda aquele convite que nós já tínhamos feito de terminar a obra e dizer o que essa obra me fala, o que esse autor me acrescenta.
Lembra que nós tínhamos feito perguntas no início, né? Responde as minhas perguntas, atende, ou eu vou ter que buscar outros textos agora para entender melhor o conteúdo. Porque o objetivo não é simplesmente ler o livro. O objetivo é esclarecer, é se desenvolver. Então, responde as minhas perguntas ou vou precisar de outros textos. E aí, com isso, a gente vai se aprofundando cada vez mais neste processo do estudar, do estudar-se, para construir um mundo melhor. Isso aí. Obrigado. É. Ótimo.